Minas já escolheu o território de sua capital, cuja descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome. Sobram na história mineira homens honrados e patriotas para designar a capital futura. Machado de Assis. Vamos lá então. Aqui se faz o seguinte, ó, pode-se deduzir da leitura desse segmento que... Então vamos entender aqui essa fala de Machado de Assis, tá? Minas já escolheu o território de sua capital, cujo nome Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Tá? Então, ele está descrevendo, melhor dizendo, não o nome, né? Mas está descrevendo, tá? Na Gazeta. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome. Então, Olavo Bilac provavelmente tenha dado o nome Belo Horizonte, né, para a cidade, tá? E aí ele coloca pra gente, olha, Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome, né? Belo Horizonte, que Belo Horizonte, parece mais uma exclamação do que propriamente um nome. E na visão de Machado de Assis, ele queria que houvesse algum nome da história mineira para dar nome a essa cidade, né? A capital. Então ele coloca assim, né, numa crítica, sobram na história mineira homens honrados e patriotas para designar, para ter como nome da capital futura. Tá legal? Para designar. Então, sobram na história homens honrados e patriotas para ter o nome na capital de Minas Gerais. Então foi uma crítica que ele fez, né? Porque ele sugere que Belo Horizonte não seria um bom nome, segundo ele. É mais uma exclamação. E o nome ficou muito legal, né? Beleza, então vamos lá. Pode-se deduzir da leitura desse segmento que Olavo Bilac já havia escrito um poema sobre a capital, sobre a futura capital. Ele não quis dizer que ele escreveu um poema em si, né? Mas que o território de sua capital, cuja descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta, não propriamente que ele já havia escrito um poema sobre a futura capital. Não há elemento no texto para nos comprovar isso. Letra B. Machado de Assis já havia apontado um nome patriótico para a futura capital? O Machado de Assis já havia apontado antes um nome patriótico para a futura capital? Não. O que ele disse aqui no texto é que há homens honrados e patriotas que podem designar, podem ter um nome na capital, podem nominar a capital. Só isso. Isso não quer dizer que ele já havia apontado um nome patriótico. Um nome patriótico não significa necessariamente que seria o nome de honrados e patriotas mineiros, tá legal? Não necessariamente. Então, falar que ele já havia apontado, não há elementos no texto, nenhum elemento no texto marcando essa anterioridade aqui. Então, havia apontado, lembrando, né, é o mais que perfeito composto, tá? Então, o Machado já havia apontado anteriormente. Não há nenhum dado no texto que nos comprove que ele já havia dado algum nome anterior. Fora. Ele só deu essa ideia aqui, ó. Agora, né? E não antes. Letra C. Belo Horizonte não era visto por Machado como um bom nome para a futura capital mineira. E a gente consegue perceber isso pelo contexto, né? A gente consegue notar isso pelo contexto, olha só. Ele coloca pra gente que Belo Horizonte parece antes uma exclamação que um nome. Então não seria, na visão dele, não seria um nome de cidade. E aí ele deu como uma possível nomenclatura, né? Ele colocou lá as possibilidades, ó, sobra na história mineira homens honrados e patriotas para designar a capital futura. Então ele acabou colocando ali a sua ideia, beleza? Então dá pra gente notar que já haviam dado o nome Belo Horizonte para a cidade e ele não tinha gostado. Então não era visto por Machado como um bom nome para a futura capital mineira. Alternativa C está de acordo. O território destinado à futura capital mineira era montanhoso e completamente desconhecido. Não há aqui elementos no texto, né, que dê essa ideia de dedução da leitura. Tá? Aqui, especificamente no texto, não. Pelo nosso conhecimento de mundo, tudo bem. O território destinado à futura capital mineira era montanhoso e completamente desconhecido. Completamente conhecido cai por terra, né? Porque ele já falou aqui da capital, não é completamente desconhecido. A escolha de um nome de homem não considerado honrado e patriota para a capital de Minas já tinha sido sugerida. Não há nenhum elemento que comprove que já havia sido sugerido algum outro nome, tá? Assim como o mais que perfeito aqui, composto, havia apontado, não cabe porque nós não temos vestígio no texto, assim também tinha sido sugerida, outra, né?
que também é o mais que perfeito composto e nós não temos nenhum elemento no texto que nos comprove isso. Por isso, a alternativa C realmente é a melhor resposta.